de João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5. Aleluia. 1 João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Aleluia. 1 João, capítulo 5. Quantos encontraram, digam glória a Jesus. 1 João, primeira epístola, João, capítulo 5, verso 4. Diz assim, a palavra do Senhor. Diz assim, quantos acharam, digo amém? Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que é nascido de Deus, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus. Amém? Estenda suas mãos em minha direção. Ore ao Espírito Santo para que Ele me use nessa noite em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, essa é a tua bendita e poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que possa falar poderosamente ao nosso coração através da tua soberana e bendita palavra, Senhor. Nós te pedimos, fala conosco, nos ministra, que nós sejamos, meu Deus, edificados pela tua palavra, que nós sejamos transformados pela tua palavra, que nós sejamos libertos pela tua palavra, e que o Senhor possa falar conosco de uma forma muito poderosa nessa noite, e que nós sejamos edificados através da tua doce e santa palavra. Nós oramos no nome bendito e soberano de Jesus, para que nessa noite tu faças aquilo que te apraz, para a glória e honra do teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Amém? Hoje eu quero falar sobre a vitória que nós alcançamos por meio da nossa fé. Amém? A vitória que nós alcançamos por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Todos nós queremos obter vitória, queremos lograr êxito nas mais distintas, nas mais diferentes áreas de nossa vida. Nós desejamos, nós sonhamos, nós anelamos, oramos, aspiramos ser vitoriosos na família, no casamento, na vida espiritual, não é verdade? Em todas as áreas da nossa vida. Ninguém em sã consciência deseja ter derrota. Ninguém em sã consciência deseja ser derrotado na sua vida. Não, pelo contrário, nós queremos alcançar êxito, nós queremos alcançar a vitória. E no texto que nós lemos, a Bíblia nos fala que essa vitória é possível por meio da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Agora, nós vamos alcançar vitória, mas por meio também de lutas que nós vamos enfrentar. Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos obstáculos, nós enfrentaremos tempos desafiadores, e ao vencer esses obstáculos, ao vencer essas lutas, ao vencer essas pelejas, é que nós alcançamos vitória. Por exemplo, uma pessoa que está num pódio de algum esporte, para chegar ali naquele lugar de vitória, aquela pessoa venceu muitos obstáculos, ela teve que superar a si mesma, ela teve que ter autodisciplina, ela teve que superar muitos obstáculos para chegar ali. Na vida espiritual, na nossa vida cotidiana é a mesma coisa. Nós vamos precisar vencer obstáculos, barreiras, lutas, adversidades, para que nós possamos lograr êxito nas áreas mais distintas da nossa vida. Diga amém se você está entendendo. E aí a Bíblia nos fala sobre isso nesse texto, né? E aí a Bíblia diz que o mundo é justamente aquele que nos impõe essas aflições. Olha o que o texto diz, versículo de número 4: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que o mundo faz? O mundo impõe aflições. Jesus nos disse em João 16, 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições, mas eu venci o mundo.
Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que esse texto está nos ensinando? Que o mundo, ele impõe aflições. O mundo impõe aflições para cada um de nós. O que você vai encontrar no mundo? Jesus disse que você vai encontrar no mundo aflições. Aflições são coisas deste mundo, porque na eternidade nós não teremos essas aflições. Na eternidade nós não passaremos por nada disso, mas aqui no mundo, o mundo vai nos impor aflições. E o que é aflição? Aflição é tudo aquilo que de alguma forma faz você sofrer, faz você angustiar-se, faz você se entristecer, faz com que vários problemas aconteçam na sua vida. São aflições. Aflições são coisas deste mundo, e a Bíblia diz que neste mundo nós enfrentaríamos aflições. Tudo aquilo que faz você sofrer é aflição. Tudo aquilo que tenta tirar a tua tranquilidade é aflição. Tudo aquilo que tenta roubar a tua paz é aflição. E Jesus disse que neste mundo nós enfrentaríamos aflições. Nós teríamos aflições aqui neste mundo. E Jesus disse: eu tenho vos dito isto para que em mim, não nas circunstâncias, em mim, não neste mundo, em mim vocês tenhais paz. Então essa paz, ela é possível em Jesus. Ou seja, por meio da nossa fé em Jesus. Por meio da nossa fé em Jesus, nós podemos ter paz, mesmo diante das aflições. A pergunta é: qual é o tipo de aflição que você está enfrentando agora? Qual é o tipo de provação que você está enfrentando nesse momento? Isso tem roubado a tua paz? A Bíblia diz que é possível, mesmo passando por uma aflição, ter paz em Jesus. E essa paz em Jesus que nós temos não é uma paz externa, não, ela é uma paz interna. É uma paz que é uma segurança em Cristo, que é uma certeza de que Ele está conosco, ainda que nós estejamos passando por momentos desafiadores. Ele está conosco, como Ele mesmo prometeu em Sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Eis que na palma das minhas mãos eu tenho escrito o teu nome. Como Ele mesmo prometeu em Sua palavra: ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu contudo não te deixarei, diz o Senhor. Essa paz, essa segurança de que independente das circunstâncias que nós estamos atravessando, independente das circunstâncias que nós estamos passando, Ele está conosco. Ele está conosco. Então isso gera em nosso coração o quê? Paz. Diga para o seu irmão: paz. É essa convicção de que o Senhor Jesus, Ele está conosco. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 37, ele disse: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vamos repetir comigo, diga assim, levante suas mãos, diga: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que coisas eram estas às quais o apóstolo Paulo estava se referindo? Que coisas eram estas? Ele fala de tribulações, de angústias, de perseguições, de fome. Pastor, o apóstolo Paulo passou fome, ele disse que passou. De tribulações, de nudez, ou seja, de escassez de roupa, de perigos, de morte. Ele diz: olha, em todas estas coisas. Quais coisas? Perseguição, fome, nudez, perigos, espada, enfrentamento da morte, correr risco de vida. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, a pergunta é: quais são as aflições que você está enfrentando agora? Pastor, estou enfrentando uma luta no meu casamento. Pastor, estou enfrentando uma batalha da minha saúde. Pastor, estou enfrentando uma batalha com um ente querido. Pastor, estou enfrentando uma batalha do meu negócio, do meu trabalho, da minha empresa. Pastor, estou enfrentando uma luta na minha vida espiritual, no meu ministério, na minha célula. Não importa, Jesus está dizendo na sua palavra que em todas estas coisas você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor, independente da luta que nós estamos passando. Sabe por quê?
Jesus é aquele que escreve o começo, tendo concluído o fim. Ele começou na sua vida porque ele já concluiu o fim. E ele já sabe que o seu fim é de vitória. Ele já sabe e ele já determinou que o seu fim, que o final de tudo é de êxito na sua vida. O que eu e você precisamos? O que nós precisamos? Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser perseverantes, persistentes. Lutas haverão, batalhas haverão, perseguições haverão, adversidades haverão, mas nós precisamos permanecer firmes na nossa fé no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então o mundo vai impor a gente o que? Aflições. Mas o que o texto sagrado diz? Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é que é nascido de Deus? Diga, eu sou nascido de Deus. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é nascido de Deus. Nasceu de Deus, recebeu uma nova natureza de Deus. Quando você nasceu de novo, a Bíblia diz isso lá em João capítulo 3, verso 3 e 5. Jesus falando com Nicodemos. Quando você nasceu de novo, o que você recebeu? Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. Significa dizer que você passou a ter uma nova vida. O Espírito Santo de Deus vem morar dentro de você. Você se tornou a habitação do Espírito Santo. Você se tornou templo do Espírito Santo. Você se tornou morada do Espírito Santo. Sabe o que significa? Você não está mais só. Você não está mais só. Por mais que seja difícil a sua luta, o Espírito Santo está com você. Você é templo do Espírito Santo. Quando você nasceu de novo, o que você recebeu? Você recebeu uma nova natureza. Você se tornou morada do Espírito Santo. Você recebeu a palavra de Deus como sua bússola orientadora. A palavra lhe instrui, a palavra lhe direciona, a palavra lhe abençoa, a palavra lhe ministra, a palavra lhe conforta, a palavra lhe consola. Todas as vezes que você abre as Sagradas Escrituras, porque agora você tem o Espírito Santo, o texto da palavra brilha nos seus olhos, e há uma clareza, e há uma instrução, e há uma orientação, mesmo quando você está enfrentando e atravessando vales, você tem direção da palavra. Por você ter nascido de novo, você tem agora a seu favor exércitos de anjos guerreando por você. Exército de anjos guerreando por você. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus para os guardar e os livrar. A palavra de Deus diz em Hebreus 1,14 que os anjos são ministros que são enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos são enviados em teu favor, queridos, porque você é nascido de Deus. Olha quantas coisas. Você nasceu de Deus, o Espírito Santo veio morar em você. Você nasceu de Deus, você recebeu a palavra como sua bússola orientadora. Você nasceu de Deus, agora tem anjos guerreando em teu favor, dia e noite. E você não imagina as batalhas que esses anjos travam em teu favor. Agora mesmo, exatamente agora mesmo, nas regiões celestiais, existem anjos guerreando contra espíritos malignos em teu favor e em favor da tua casa, em teu favor e em favor da tua família. Anjos estão vencendo principados e potestades em teu favor. Anjos estão vencendo espíritos malignos em teu favor. Então você está ao teu lado, você tem ao teu lado um exército guerreando por você. Lembra de quando o soldado da Assíria falou para o seu rei que não era nenhum dos assírios que estava falando para o rei de Israel sobre as suas estratégias de conquista, mas que ali tinha um profeta em Israel que avisava o rei o que estava acontecendo, e que esse profeta era o profeta Eliseu. E aí o rei da Síria ficou furioso e mandou um exército na casa do profeta de Israel,
um exército assírio para prendê-lo e certamente subjugá-lo e matá-lo. E quando o servo do profeta Eliseu viu aquele exército inimigo em volta da sua casa, ele ficou apavorado e ele correu para o profeta Eliseu e disse assim: profeta, há um exército lá fora para nos prender. E o profeta disse assim para ele: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O que o profeta de Deus está dizendo? Há um exército que está guerreando em nosso favor. Há um exército muito mais poderoso e muito mais numeroso que está guerreando em nosso favor, que está lutando por nós. Há um exército. E aí ele olha assim para Deus: Senhor, abre os olhos do meu moço. Abre os olhos dele para que ele possa ver. Quando o profeta termina de orar, os olhos espirituais daquele moço se abrem e ele olha e ele vê o exército de Deus no acampamento. Ele vê mais anjos do que exército inimigo. Ele vê os anjos montados em cavalos de fogo. Ele tem uma visão sobrenatural. Querido, você pode até não ver. Talvez alguns Deus dá a visão, mas a maioria de vocês não vê. Mas existe um exército de anjos pelejando por você e pela sua família. Então, quando você nasceu de novo, é isso que João está falando aqui, olha, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus? Se nasceu de Deus, você recebeu a palavra como sua bússola, o Espírito Santo como aquele que habita em você e te orienta. Você tem agora anjos guerreando em teu favor, amém? E você tem a companhia do próprio Senhor com você. Você se tornou um cidadão do reino de Deus, com os deveres, claro, mas também com os direitos de um cidadão do reino de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo: se você é nascido de Deus, se você faz parte de uma outra cidadania, não apenas da cidadania terrena, mas se você faz parte da cidadania celeste, você é agora abençoado, porque você tem a proteção do Senhor, porque você tem a direção dos anjos de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus, a proteção dos anjos de Deus, e a palavra como sua bússola orientadora. Você está numa outra cidadania, portanto você pode subjugar este mundo com as suas aflições. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, diga aleluia. Jesus disse então: tenha bom ânimo, tenha paz em mim e tenha bom ânimo. Tenha paz. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Permaneça animado. Tenha bom ânimo. Seja corajoso. Seja perseverante. Seja persistente. Não desista da sua vitória. Não fuja com medo, tenha bom ânimo, é isso que Jesus está dizendo, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. É muito interessante porque sempre que os seus servos estão enfrentando momentos difíceis, Deus vem para animar. Isso nem sempre acontece com pessoas, nem sempre você vai encontrar alguém disposto a te animar quando você está desanimado, não é verdade? Nem sempre você vai encontrar alguém para te dar uma palavra de ânimo quando você está desanimado. Às vezes você encontra uma pessoa para jogar mais um balde de água fria em você. Mas sempre que os servos de Deus se encontram desanimados, Deus vem falar com eles para trazer um ânimo ao seu coração, para animar o seu coração. Por exemplo, quando Josué estava desanimado por conta da morte do seu líder, Moisés, lá em Josué capítulo 1, vamos ver? Deus traz uma palavra para esse servo do Senhor para animá-lo. Josué 1, 9. Olha o que está escrito. Josué 1, 9. Que momento foi esse que Deus deu essa palavra para Josué? Em que contexto foi esse que Deus deu essa palavra de ânimo para Josué? Foi em um momento que ele estava desanimado, porque Moisés, o servo do Senhor, o seu líder, aquele que havia liderado a nação por muitos anos, por mais de 40 anos, havia morrido. E aí Deus traz um ânimo para ele, diz assim, Josué 1,9: não te mandei eu?
Não fui eu que te mandei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, não te assustes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Não fui eu que te mandei, não fui eu que te dei a ordem, então seja forte. Há obstáculos, mas seja forte. Há lutas, mas seja forte. Você vai ter que lutar contra exércitos inimigos, sim, mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Irmãos, nós temos que guerrear muitas vezes contra o espírito de medo, porque o diabo quer nos intimidar. O diabo quer nos intimidar, escute isso. Preste atenção aqui que há uma palavra de Deus para você nessa noite. Não perca isso, queridos, não se distraia. O filisteu, o gigante filisteu, ele passou 40 dias afrontando o povo de Deus, para estressar o povo de Deus, para colocar medo no povo de Deus. E o povo já estava com medo, já estava intimidado. Até que Deus levantou Davi e disse assim: quem é esse gigante filisteu incircunciso? Ele não tem aliança com Deus, ele é um ímpio, ele não tem o temor do Senhor. Nós temos a aliança de Deus, nós temos a proteção de Deus. Quem é esse cara para estar afrontando o exército de Deus vivo? Davi se levantou em coragem, Deus deu a ele um espírito de coragem. Mas o povo de Israel inteiro estava intimidado, estava com medo. Porque o diabo quer semear essa semente de medo em nossos corações diante das adversidades da vida, quer plantar essa semente de medo dentro de nós. Por isso Deus diz para Josué: olha, não fui eu que te mandei, não fui eu que te dei a ordem, eu que garanto, não fui eu que te chamei, não fui eu que te dei a ordem, eu que te garanto. Ele diz: seja forte, seja corajoso, diga glória a Deus, não tenha medo, nem te assustes. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quantos de vocês têm a certeza de que Deus está com você? Levante a mão. Vamos profetizar isso, meu irmão, em nome de Jesus. Quantos de vocês têm a certeza e a convicção de que Deus está com você? Então, queridos, Deus está comigo, está com você, está conosco. Ele está dizendo: não tenha medo, não te espantes, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está com você. Agora abre a sua Bíblia em Isaías 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Receba essa palavra nessa noite, queridos, no seu coração. Se aproprie dela em nome de Jesus, receba em fé. Isaías 41, versículo 10 diz assim: quantos acharam, digo amém? Diz assim: não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, eu vou dar uma chance para você celebrar essa palavra nessa noite. Eu vou dar uma chance para você receber essa palavra nessa noite com entusiasmo, porque você precisa celebrar a palavra. Porque se você estivesse no campo de futebol e o seu time fizesse um gol agora, você iria saltar de alegria, você iria celebrar, você iria gritar bem alto: gol! Então eu vou dar uma chance para você de novo, porque Deus está falando com você. Essa palavra não é de Josivaldo, essa palavra é do Senhor. Olha o que Deus está falando com você: não tenha medo, não tenha medo, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. É Deus que está dizendo isso para você. É Deus que está dizendo isso para você. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A destra é a mão que abençoa, é a mão direita. Com a minha mão eu te sustento. É Deus que está falando isso com você. Como é que você reage a essa liberação de Deus para a sua vida? Como é que você reage a essa liberação de Deus sobre você? Como é que você reage? Você reage apaticamente? Ou você reage com celebração? Com vibração?
Você vibra diante da palavra de Deus, porque Deus está dizendo. Não é Josivaldo que está dizendo, não. Quem está dizendo é Deus. Quem está dizendo é o Senhor, para você. Você não está enfrentando batalhas? Você não está enfrentando tempos desafiadores? Você não está enfrentando tempos difíceis? Não tem dia que parece que você não vai conseguir superar e vencer aquele dia? Não tem dias que você chora e ninguém vê? Não tem dias desafiadores que o teu coração parece que vai sair pela boca, que o teu coração bate acelerado a 1000 por hora? Sim ou não? Eu sei que sim. Mas Deus está dizendo nessa noite através de mim, através da sua palavra. Ele está dizendo, não tenha medo. E por que não? Porque eu sou contigo. É Deus que está dizendo, eu sou contigo, eu estou com você. O motivo para você não ter medo é porque eu estou com você. E você vai passar por esse vale na minha companhia, você vai passar por essa provação na minha companhia, e eu vou chegar com você do outro lado. Assim como conduziu o povo de Israel por meio do mar, do Egito, mar vermelho, assim como conduziu o povo de Israel pelo meio do rio Jordão, assim como conduzi o povo pelo meio do deserto, e cheguei com eles do outro lado. Eu estou com você, e eu vou atravessar com você este vale. Eu vou atravessar com você esse mar vermelho, eu vou atravessar com você esse rio Jordão, e eu vou chegar do outro lado da vitória com você. E eu não vou te deixar sozinho em nenhum momento da sua vida, mesmo naqueles momentos mais difíceis, mais duvidosos, eu estarei com você. E você precisa crer na minha presença, não pelos teus sentimentos, diz o Senhor. Você precisa crer na minha presença, não pelas tuas emoções, porque vai ter dias que você não vai sentir nada, vai ter dias que você não vai sentir coisa nenhuma em suas emoções, mas pela fé você precisa continuar crendo que eu estou com você, diz o Senhor. Mesmo que você não sinta, mas pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus não é se sente ou não sente, você tem que crer que Ele está com você, sentindo ou não sentindo, porque é por fé. Nem sempre você vai sentir, e Deus permite que isso aconteça para que a gente não dependa dos nossos sentimentos, nem das nossas emoções, mas para que a gente dependa dEle, dessa certeza em fé, de que Ele está conosco. Tem dia que você não vai sentir, tem momento que você não vai sentir, mas você precisa crer o que está escrito na sua palavra. Não tema porque eu estou com você, não te assustes porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço. Deus está dizendo que Ele te fortalece. Deus está dizendo que Ele vai te fortalecer, que Ele te fortalece, que Ele te fortalece. E eu te ajudo, queridos. Para que ajuda melhor do que a ajuda de Deus? Para que ajuda melhor do que a ajuda de Deus? A gente às vezes fica preocupado, meu Deus, se eu tivesse um pistolão, eu conseguia aquele emprego. Se eu tivesse um pistolão, eu conseguia aquela vaga. Irmãos, esquece isso. Você tem o Deus Todo-Poderoso como seu escudo. Você tem o Deus Todo-Poderoso como a sua ajuda, como o seu socorro bem presente na angústia. Eu te ajudo, 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 diz o Senhor. Eu te ajudo. E Ele continua, e te sustento. Te sustento. Sabe o que é sustentar aqui? É apoiar para que você não caia. A ideia de sustentar aqui é a ideia de colocar. Sabe como quando uma planta está crescendo que precisa de um apoio para ela crescer e não cair? Essa é a ideia aqui dessa palavra que Deus usa, eu te sustento. Ele está dizendo, eu não deixo você cair, eu vou te sustentar. E como é que eu vou te sustentar? Eu vou te sustentar com a minha destra. O que é a destra? É a mão direita. A mão direita na Bíblia representa a mão que abençoa. É a mão que libera a bênção, é a mão que libera o favor. Como é que Deus te sustenta? Ele te sustenta liberando favor sobre a sua vida. Como é que Deus te sustenta? Ele te sustenta liberando bênção sobre a sua vida. Como é que Ele te sustenta? Ele te sustenta liberando graça sobre a sua vida. Diga amém se você está entendendo essa palavra nessa noite. Então Ele diz, tenha bom ânimo. Jesus disse, tenha bom ânimo. Em mim vocês terão paz, tenha bom ânimo. Por quê? Porque o mundo vai nos impor aflições. Não pense jamais que a vida cristã é fácil. Não pense jamais que a vida cristã é um playground, é um parque de diversões. Não pense nisso. Teremos confrontos, teremos guerras, teremos batalhas.
lutas, algumas em casa, algumas no nosso interior, no nosso mundo interior, dentro de nós mesmos, conflitos, batalhas, guerras, entre fazer o que é de Deus e o que não é, entre fazer o que é certo e o que é errado, conflitos dentro de nós, duas naturezas guerreando dentro de nós. Haverá conflitos muitas vezes em outras áreas da nossa vida, mas nós precisamos ser perseverantes e saber que em todas estas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, por favor. Romanos 8. Romanos capítulo de número 8. Aleluia. Romanos capítulo de número 8. Logo após o livro de Atos dos Apóstolos, está o livro de Romanos. Romanos capítulo de número 8. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou Romanos 8? Verso 31. 31, Romanos 8, 31. Olha as Sagradas Escrituras, o que é que dizem? Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Romanos 8, verso 31. Romanos 8, verso 31. Estou aguardando vocês encontrarem. Glória a Deus. Romanos 8, verso 31. Quantos encontraram? Digam amém. Olha o que diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha que promessa agora, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O texto está dizendo, se Deus não poupou nem mesmo o seu filho, se ele entregou o seu filho por nós, por todos nós, ele vai nos dar todas as coisas juntamente com ele, com seu filho. Verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar os eleitos de Deus? Escute isso. É Deus quem os justifica. Quem é que vai acusar os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar os escolhidos de Deus? Quem é que vai te acusar? Você é escolhido de Deus? Levante a mão, diga: eu sou escolhido de Deus. Levante bem alto e diga assim: Deus me escolheu. Eu vou dar uma chance para só quem tem certeza absoluta que é escolhido de Deus gritar bem alto: eu sou uma escolha do Senhor. Levante a mão. Eu sou escolhido de Deus. Olha o que o texto está dizendo. Quem vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é? Porque é Deus quem os justifica. Quem justifica você não é o homem, quem justifica você é Deus. Ele continua, verso 34. Quem os condenará? Quem é que pode condenar um servo de Deus? Quem é que pode condenar um escolhido do Senhor? Quem é que pode condenar alguém que foi escolhido por Deus? Ninguém pode nos condenar, queridos. Porque o texto diz assim: é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Continua no texto que eu vou explicar para você algo. Você tem pelo menos dois intercessores. Jesus, que intercede por você à destra de Deus, todos os dias. A Bíblia diz que Ele vive para interceder por você. Ele vive para interceder por você. Todos os dias você recebe orações de Jesus. O outro intercessor que você tem é o Espírito Santo. E Ele intercede dentro de você. Romanos 8, 26 diz isso, com gemidos inexprimíveis. Então Jesus intercede por você lá no trono. Todo dia você recebe a oração de Jesus. Ah, será que meu pastor lembra de orar por mim? Será que meu líder de célula lembra de orar por mim? Será que meu pai e minha mãe lembram de orar por mim? Eu quero dizer uma coisa, ainda que eles esqueçam, você tem dois super intercessores que não esquecem de orar por você nunca. Um
é Jesus que está à destra de Deus, intercede por você todo dia. E o outro é o Espírito Santo, que mora em você, e de você mesmo, desse templo sagrado que é o seu corpo, ele intercede todo dia por você. Então você tem dois super intercessores. É por isso que mesmo diante das guerras, você está de pé. É por isso que mesmo diante das guerras, você permanece de pé. Porque você tem dois super intercessores. Amém? Continuando o texto, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita e também intercede por nós. Verso 35 agora, olha só. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Ele está fazendo uma pergunta. Olha a resposta. Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Espada aqui é guerra. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Verso 38. Porque estou bem certo. Qual era a certeza de Paulo, queridos? O que ele tinha tanta certeza, tanta convicção? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você puder, dê um aplauso bem forte ao Messias nessa noite, dê um glória a Deus bem alto, porque não tem demônio do inferno, não tem luta, não tem tribulação, não tem morte, não tem fome, não tem escassez, não tem provação que pode separar você do amor de Deus. Eu estou aqui para dizer para você nessa noite: se você perseverar, você vai vencer essa guerra. Se você perseverar, você vai vencer esse luto. Se você perseverar, você vai vencer esse vale. Se você perseverar, você vai vencer essa avalanche de coisas ruins que lhe aconteceram nesses últimos dias. Persevere, porque nada pode separar você do amor de Deus. Nada pode arrancar você do amor de Deus. Nada. Tem provações? Tem lutas? Tem. Jesus não prometeu que seria fácil a caminhada, não prometeu. Mas ele prometeu: eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Eu vou atravessar com você esse vale. E você vai chegar, e eu vou chegar com você do outro lado. Eu vou com você até o outro lado da vitória. Amém? Eu vou atravessar com você. Então fique firme. Aleluia. O mundo nos impõe aflições. Jesus diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Coragem. O mundo nos impõe desejos malignos, que João chama, 1 João 2,16, de 3 tipos de desejos. Desejos da carne, desejos dos olhos e a soberba da vida, ou o orgulho da vida. 1 João 2,16. São armadilhas, são ciladas que o mundo prepara para nós. Os desejos da carne, eles são muito fortes. Por quê? Porque estão na nossa carne. Ele usa esse inimigo chamado carne para nos levar à derrota. Escute uma coisa: o mundo está fora de nós, e o diabo também não está em nós. Nós somos de Jesus, nós somos crentes. São dois inimigos externos, mas nós temos um inimigo interno, que é a nossa própria carne. O que é a carne, pastor? É o corpo? Não, a carne não é o corpo. A carne é a natureza humana
que quer fazer aquilo que Deus não quer. O texto diz que o mundo, ele usa essas 3 ferramentas: desejos da carne, desejo dos olhos, soberba da vida. A mesma que Satanás usou para destruir Adão e Eva. A primeira coisa que ele fez foi colocar desejo nos olhos de Eva por aquele fruto proibido. Colocou nela desejo da carne, colocou nela o desejo nos olhos para ela desejar e tocar. Colocou nela o orgulho de agir de modo independente de Deus, de agir fora da vontade de Deus. O que é o orgulho? Todo orgulho é contra Deus. É uma tentativa de fazer aquilo que Deus não quer, achando que a gente sabe mais do que Ele. O inimigo usa essas 3 ferramentas: desejo da carne, desejo dos olhos, desejo e soberba da vida, que são artimanhas do inimigo para tentar nos paralisar e não fazer com que a gente conquiste a vitória, porque ele sabe que se a gente ceder nessas áreas, nós podemos fracassar. A tentação sempre vem na hora da necessidade, na hora que você está se sentindo fraco, frágil, ou que tem uma necessidade legítima ou mesmo fantasiosa. Quando foi que o diabo tentou Jesus? Quando Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer. Havia uma necessidade legítima. E o diabo chega para Jesus e diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi a palavra de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo sempre vai nos tentar, numa área que a gente tem uma carência natural, uma fraqueza natural. Então, se você sabe que tem uma fraqueza em uma área, proteja essa área em Deus. Porque ele vai tentar pelos desejos naturais que você tem. Para quê? Para embaraçar você, para que você não conquiste a vitória que Deus tem para a sua vida. Escute o que eu vou te dizer. O diabo não pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. O diabo não tem poder de impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu vou dizer uma coisa que pode te assustar nessa noite. Os demônios não têm poder de impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. Ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na sua vida. O único que pode atrapalhar o processo é você mesmo. O único que pode atrapalhar o processo é você mesmo. O máximo que o diabo pode fazer é tentar, é sugestionar, é tentar lhe seduzir e lhe enganar. Mas se você vencer a sedução do diabo, o engano do diabo, as tentações dele permanecer firme, você alcança a vitória que Deus tem para a sua vida. Mas se você mesmo cede, se você mesmo se lança em rebeldia a Deus, em desobediência a Deus, em independência contra Deus, então você não pode alcançar o que Deus tem para a sua vida. E aí a gente vai entender uma coisa que é dura. Muitas vezes, de muitas maneiras, nós mesmos somos os nossos maiores inimigos. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso a palavra de Deus para você e para mim nessa noite é: ânimo, persevere. Independente do que aconteça, persevere. Não arrede 1 milímetro da promessa de Deus, da palavra de Deus, persevere. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, persevere. Persevere. Vocês estão entendendo? O Senhor está dizendo na sua palavra: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os seus corações. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então, o mundo impõe aflições, o mundo impõe desejo da carne, desejo dos olhos, orgulho pelas coisas da vida, para tentar nos enredar e nos tirar do foco da vitória. Nós só podemos vencer estas coisas por meio da nossa fé em Jesus Cristo.
Só por meio da nossa fé em Jesus é que nós podemos vencer. Por isso que o texto diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo. Olhe para mim aqui, povo lindo do Senhor. Todo aquele que é nascido de Deus. Não é alguns. Não é os mais bonitos, mais arrumados, os mais espirituais, os que oram mais, os que jejuam mais, os que têm mais tempo de igreja. Não. A Bíblia está dizendo: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória? A nossa fé. Porque quem é que vence o mundo? É aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você crê, você está em vitória contra o mundo. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Significa que Deus não tem acepções de pessoas. Todo filho está destinado a vencer. Todo filho de Deus está destinado a vencer. Você é chamado na Bíblia de mais que vencedor. Sabe por quê? Porque se você nasceu, você já é vencedor. Se você nasceu, você já é vencedor. Mas se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Toda pessoa que nasceu já é vencedor. Por quê, pastor? Quando seu pai teve intimidade com sua mãe, ele liberou aproximadamente de 200 milhões a 500 milhões de espermatozoides. 200 a 500 milhões de espermatozoides. E esses espermatozoides entraram ali no canal, numa batalha para chegar até o óvulo e fecundar o óvulo na sua mãe. Tiveram que vencer a acidez, o pH de todo o canal, tiveram que vencer muitos obstáculos, tiveram que vencer algumas das células de defesa da tua mãe, que atacaram alguns deles, e muitos foram ficando pelo caminho, muitos foram morrendo, muitos foram sendo eliminados, muitos foram sendo destruídos, e só um chegou lá, e era você. E Deus estava apontando para você, dizendo assim: vai meu campeão, vai minha campeã, porque eu estou apostando em você. É você que eu quero que nasça. Então, se você nasceu, você já é vencedor. Agora, aqueles que estão em Cristo Jesus é mais do que vencedor. Não é apenas vencedor, é mais que vencedor. É um grau a mais, é um nível a mais de vitória. O Senhor está falando para você nessa noite: persevere. Eu sei as tuas lutas, eu sei as tuas lágrimas, eu sei quando teu coração acelera no peito, eu sei quando você pensa que não vai conseguir chegar no outro dia. Eu sei, e eu estou lá. A palavra do Senhor para você é: persevere, persevere, continue, permaneça firme. Não arrede o pé da promessa de Deus, não arrede o pé da bênção de Deus, não arrede o pé da palavra de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Levante suas mãos e diga assim: eu vou olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. Mais uma vez: eu vou olhar para Jesus, autor e consumador da minha fé. É para Jesus, é para olhar para Ele. Amém? Não existe outra maneira de vencermos senão através da fé em Jesus Cristo. A Bíblia nos fala em Hebreus que foi por meio da fé que esses heróis de Deus, descritos aqui em Hebreus 11, venceram todos os tipos de adversidade. Hebreus 11, 33 a 34, diz assim:
os quais pela fé venceram os reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. Como que eles fizeram isso? Pela fé. Estou lendo Hebreus 11, verso 33 a 34. Pela fé eles venceram o reino. Pela fé eles praticaram a justiça. Pela fé eles alcançaram a promessa. Pela fé eles fecharam a boca dos leões. Pela fé eles apagaram a força do fogo. Pela fé eles tiraram força da fraqueza. Sabe o que é tirar força da fraqueza, meu irmão? É quando você olha para você e diz assim: meu Deus, não tem nada aqui não. Não tem nada em mim para conseguir esse negócio, nessa vitória não. Só o Senhor. E aí Deus fala com você igual falou com Paulo: quando você está fraco, aí é que você está forte. Porque quando você está fraco, você depende de mim. Você me busca. Você busca a minha presença. Você sabe que você não tem condição de nenhuma de vencer em você mesmo. Você está fraco, você sabe que só é um milagre. Aí você vai para a minha presença, você vai para o pó, você vai orar, você vai buscar, e eu faço milagre. O problema é quando você acha que está forte. Porque quando você acha que está forte, você não ora. Quando você acha que está forte, você não jejuma. Quando você acha que está forte, você não lê a palavra. Quando você acha que está forte, você não busca a Deus. Mas quando você se sente fraco, é diferente. Porque quando você está fraco, é que você está forte, porque você depende de mim. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso que o texto diz aqui que os heróis da fé tiraram força da fraqueza. É como tirar água da rocha, meu irmão. Só faz isso pela fé. Tiraram força da fraqueza. E o texto continua: na batalha se esforçaram. A fé te faz se esforçar na batalha, porque a Bíblia diz: se a nossa força for pequena no dia da batalha, se nós formos frouxos, né, é isso que diz a Bíblia, na batalha a nossa força é pequena. Na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. É isso que você vai fazer. Você vai botar para fugir o exército do inimigo. Mas com esse amém? Eu quero um amém de quem vai botar o cão para fugir, em nome de Jesus. Você vai botar para fugir o exército do inimigo. Amém. Você vai botar para fugir o exército do inimigo. Amém. Aleluia. Aí sim. Amém. Você vai botar para fugir esses exércitos, meu irmão. Não na sua força, não na sua sabedoria, não na sua inteligência, não no seu próprio poder, mas no poder do Espírito Santo de Deus que habita em você, pela fé no Senhor Jesus Cristo que está com você, em nome de Jesus. Como é que a gente alimenta então a nossa fé, pastor? Como? Amém. Como é que a gente alimenta a nossa fé? Essa é das minhas, viu? Essa me ajuda a pregar, glória a Deus. Meu Deus, manda mais umas dudinhas dessa aqui, Pai. Incendiar assim a gente. Amém? Como é que a gente alimenta a nossa fé? Para que ela esteja fortalecida para vencer as batalhas. Como é que a gente alimenta? Pela palavra de Deus. Hoje à noite, o Espírito Santo está injetando uma fé sobrenatural em você. Você vai sair daqui hoje à noite parecendo um incrível Hulk assim na sua fé. Você vai sair daqui nessa noite parecendo um super-homem, a Mulher Maravilha. Porque como é que o Espírito Santo injeta fé na gente? Pela palavra de Deus. É pela palavra. O que a Bíblia diz? Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Isso. Romanos 10, 17. Como é que diz lá? Abra aí sua Bíblia, Romanos 10, 17. Diz assim: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a pregação da palavra de Cristo.
Quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve a pregação da palavra de Cristo, você se enche de fé. A sua fé é renovada, é ministrada, é fortalecida, a sua fé é consolidada. Então, como é que você fortalece sua fé? Se expondo à palavra, se expondo à palavra, se expondo à palavra. Quanto mais você se expor à palavra, mais a tua fé cresce, mais a tua fé se renova, mais a tua fé se fortalece, mais a tua fé fica robusta, se enchendo da palavra. Por isso, enquanto você está aqui, irmãos, pode ter certeza do que eu estou falando para você. O Espírito Santo está injetando fé em você. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você está tomando uma injeção de fé hoje à noite. Diga para ele assim: o Espírito Santo está te dando uma injeção de fé hoje à noite. Diga: não tem medo não. Amém? Porque tem gente que tem medo da vacina, né? Tem medo da injeção. Ai não, não toma não. Dói o braço. É ou não é? Mas hoje à noite Deus está te dando uma injeção de fé. Isso, exatamente. Então Deus está te dando uma injeção de fé nessa noite. Amém? Quantos recebe? Diga glória a Deus. Como é que faz isso? Pela palavra. Todas as vezes que você abre as Sagradas Escrituras e medita na palavra, a fé é acrescentada ao seu coração. Todas as vezes que você chega lá no YouTube e coloca a narração da palavra, você coloca lá, por exemplo, Mateus e fica ouvindo, Marcos e fica ali ouvindo o Evangelho, Gênesis, coloca lá e fica ouvindo a palavra. Todas as vezes que você está ali ouvindo o áudio da narração da palavra, a fé vai entrando no seu coração. Todas as vezes que você ouve a pregação do Evangelho, de um homem de Deus sério, pregando o Evangelho sério de Jesus Cristo, a fé vai entrando no seu coração. Você vai crescendo em sua fé, ficando renovado em sua fé. E quanto mais você se expor à palavra, mais você vence obstáculo, mais você vence luta, mais você vence adversidades, mais você vence cadeia. Não é qualquer coisa que te arranca da presença de Deus, porque você é firme em sua fé. Agora, o contrário também é verdade. Assim como a fé vem por ouvir, o medo também vem por ouvir. A dúvida também vem por ouvir. A incredulidade também vem por ouvir. Se você ouve coisas que não deve, o que você vai ter? Medo, dúvida, incredulidade. Então nós precisamos, irmãos, ser sábios. Nós precisamos proteger os nossos ouvidos. O que você ouve vai gerar fé ou medo, vai gerar fé ou dúvida, vai gerar fé ou incredulidade. Se você ouve a pregação da palavra, se você ouve a palavra, fé cresce dentro de você. Se você ouve notícias ruins, se você ouve relatórios negativos, se você ouve palavras negativas, o medo, a dúvida, a incredulidade brota dentro de você. Onde é que está isto, pastor? É só você ler lá em Números capítulo 13, que você vai ver. Que quando o povo de Israel começou a ouvir o relatório dos 10 espias, os relatórios negativos dos 10 espias, eles começaram a ficar com medo, com incredulidade, e disseram: a gente não vai conquistar essa terra não. Por quê? Ouviram relatório negativo. Ouviram gente que não era para ouvir. Diga para o seu irmão: cuidado com quem você ouve. Diga mais alto, diga assim: cuidado com quem você ouve. Cuidado com aquilo que você ouve. Porque o que você ouve, quem você ouve, pode gerar fé ou medo, fé ou dúvida, fé ou incredulidade. A escolha é sua, meu irmão. Você quer andar em fé? Amém? Você quer andar em fé ou você quer andar em dúvida? Você quer andar em fé ou você quer andar em incredulidade? Você quer andar em fé ou você quer andar em medo? Você quer andar em fé ou você quer andar em pavor? É só você escolher. Como é que eu ando em fé? Ouvindo a palavra, me enchendo da palavra, me enchendo da palavra. Como é que eu ando em dúvida? Como é que eu ando em medo? Como é que eu ando em incredulidade? Ouvindo pessoas erradas, ouvindo relatórios negativos, ouvindo notícias ruins. É assim que a gente anda em dúvida. A escolha é sempre minha, a escolha é sempre sua, a escolha é nossa. Mas a Bíblia está dizendo: se você é filho de Deus, você já está habilitado para vencer. Se você é filho de Deus, diga: eu sou meu pastor. Se você é filho de Deus, você já está habilitado para vencer. O seu coração já é uma vasilha para receber fé. E nessa noite Deus está derramando muita fé sobre você, para que você cresça em fé
E você vai vencer essa luta, você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa peleja, você vai ter vitória no seu lar, na sua família, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida espiritual. Você vai vencer, queira o diabo ou não, você já está programado por Deus para vencer. Então creia, persevere, permaneça firme e não duvide. Foco em Cristo. Foco em Cristo. Uma das armas do diabo, já pode ficar de pé porque eu já vou orar. Uma das armas de Satanás é a distração. É a distração. O diabo sabe que se você se distrair, torna mais fácil para ele roubar a tua vitória. Então não se distraia, meu irmão, minha irmã, não se distraia. Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, não se distraia. Diga para ele com dedo de profeta ou profetiza com amor e respeito. Diga assim, aponta o dedo de profeta com amor, é com amor. Diga assim, pode falar. Diga, não se distraia. 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 Porque o inimigo usa essa arma da distração. Observe uma coisa, eu já estou fechando. Eu assisto muito em meus momentos livres, Discovery Channel. E gosto muito de assistir esses programas de bichos, né, da natureza, de predadores e presas. Leão, leopardo, guepardo, não é? Gosto muito. E você sabe que uma das estratégias dos predadores para conseguir vitória sobre as suas presas é a distração? Quando aqueles grupos de búfalos ou de gnus ou de zebra ou de qualquer outro animal que é uma presa está em bando, os predadores procuram alguém algum do grupo que esteja distraído, disperso, fraco, doente ou distante do rebanho. Ele nunca quer atacar quem está no rebanho, ou quem está forte, ou quem está atento. Quando está todo mundo no rebanho, a primeira estratégia dele é assustar, para que um ou outro assustado se afaste. Quando ele se afasta do rebanho, ele fala, agora chegou a hora. Quem já assistiu isso e sabe que o que eu estou falando é verdade? Aí quando afasta, ele vê, está doente, está fraco, está ferido, então esse é mais fácil a gente alcançar. Esse é mais fácil a gente vencer. Isso, essa vai ser pregadora, viu? Quer pregar o tempo todo, aleluia. Amém? Exatamente. Exatamente. Aleluia. Amém? Então, queridos, ele vai procurar alguém que esteja assim. Agora, olha só. Aquilo que é uma coisa no mundo natural, é uma lição no mundo espiritual. O que o diabo quer? Primeira coisa que ele faz, primeira estratégia, ele quer nos dispersar. Ele quer assustar o rebanho de Deus, que somos nós, para nos dispersar. Estando disperso, ele observa, esse aqui está mais fácil para mim. Então, não se distraia. Essa é uma palavra de advertência do Espírito Santo para você. Não se distraia. 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 Não se distraiam. Não se distraia. Não se distraiam. Não se distraiam. Foco em Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Você vai vencer. Você vai vencer. Levante as mãos vencedores. Levante as mãos vencedores. Levante as mãos vencedores. Levante as mãos vencedores. Comece a orar nesse instante. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Comece a orar. Comece a falar com Deus.